Olá, pessoal! Nós estamos live agora, da nossa live de sábado, e eu estou com uma pessoa super especial aqui conosco, né? Comigo, você. É um querido do coração meu e do meu esposo, Charles Portela, e ele é muito querido, não dá nem para mim poder falar tanto que nós amamos ele e a sua família. Então, bem-vindo, Charles. Muito obrigado, Diana. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Você sabe que o carinho é recíproco, né, da nossa família, para com você, com o Lance. E é um privilégio estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aí muito legal. Obrigado. É bom demais. E eu quero falar um pouquinho quem que é o Charles. O Charles, ele é uma pessoa, ele é um compositor, ele é um autor de livros, e nós vamos falar dos livros dele, mais no final desse tempo juntos. E ele tem quantos CDs gravados, Charles? Olha, a gente conseguiu gravar 2 CDs e ficou aí para a memória, tá no YouTube, o pessoal pode acessar, só colocar lá Charles Portela, vocês podem conhecer as canções. Isso mesmo. Ele é um evangelista da Igreja Seara de Orlando, ele é casado com a Débora, e ele, que é muito querida nossa também, e ele tem 2 filhos, a Beatriz e o Gabriel, né? Isso mesmo, né? O Charles também é um compositor. As músicas que ele gravou no CD, ele compõe. Então, ele, assim, o Senhor tem dado a ele unção para falar, para escrever, para falar. Ele tem um canal no YouTube chamado Conexão Eterna. Se você não conhece, vai lá, dá um like, faz o seu registro lá para você receber as informações que ele passa lá. Eu recomendo para você. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde que você fala no planeta conosco. Hoje, a nossa live, ela faz parte da sequência que nós estamos fazendo sobre saúde espiritual. E nós estamos falando hoje sobre saúde espiritual. Como chama a nossa live hoje, Charlinhos? A gente vai estar falando de um princípio muito interessante para promover saúde espiritual para mim, para você, para cada um de nós. E o tema, a gente vai estar trabalhando sobre algo muito legal chamado princípio da pausa. Fica aí para você acompanhar o que a gente vai estar conversando, bem interessante. Princípio da pausa. Veja bem o que o Charles vai compartilhar conosco. Eu quero que ele fale com mais detalhes sobre isso. E aqui, só para você saber que às vezes você está ligado aí, acabou de chegar, e esse tempo que a gente tem junto é para falar sobre saúde espiritual. E isso está no meu coração, eu quero compartilhar com você também sobre um livro que eu escrevi depois de um diagnóstico de câncer e esse caminhar com o Senhor, e Deus colocou no meu coração para escrever esse livro, falando também sobre isso. Charles, ele nos acompanhou nesse momento, nessa fase, minha e do meu esposo, né? Então, ele sabe o né? Como que isso tudo aconteceu também. Então, o livro chama Healing Rain, em inglês, né? Ou Chuva que Cura em português, você acha ele na Amazon, ou então chuvaquecura.com, você acha ele lá, e lá tem um pouco da história da nossa vida. E eu vou dar uma pequena introdução e falar dos tópicos que a gente vai falar agora, e depois eu vou passar a bola para o Charles e vou deixar ele falar, né? Os tópicos que nós temos para você hoje é o seguinte: o que significa a pausa ou descanso na Bíblia, né? Qual a importância dessa pausa, do descanso na saúde emocional, né? E o Charles vai dar exemplos práticos para nós, porque nós gostamos de coisas práticas, onde que você sai desse tempo junto, desse bate-papo que a gente tem aqui, com coisas que você pode já aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E testemunhos, experiências de vida, esse aqui é o nosso objetivo. Enquanto eu estava orando sobre esse tempo juntos aqui, né, eu vou precisar dos meus óculos, Charles, dá licença. Enquanto eu estava orando por esse tempo junto aqui conosco, né, e Deus colocou no meu coração
um verso. Deixa eu pegar ele aqui. E esse verso, Charles, ele é muito conhecido. É uma bênção. É um verso em Salmo 23. E ele diz o seguinte, Salmo 23, verso 2 e 3. O que ele fala? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Nós vamos falar sobre descanso. Refrigera-me, ou então restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Então, durante essa live, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, eu quero que você medite sobre isso. Tudo aquilo que o Charles vai falar, eu quero que você pense nisso, nesse salmo. O Senhor é aquele que te guarda, ele restaura e refrigera a sua alma. Existe uma versão, né, que eu gostei muito, é uma versão aqui americana, ela não tem no Brasil ainda, chama The Passion Translation. E eu traduzi o comentário, o verso, esses dois versos, Charles, olha que pepita de ouro que tem aqui. Eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte, ele oferece, o verso 2, na versão The Passion Translation, ele oferece um lugar de descanso para mim em seu amor luxuoso, né? Ou então, o comentário que se diz é o seguinte, em prados verdes da primavera, um bom pastor sabe onde pastar o seu rebanho. Estes prados verdes seriam um lugar de descanso, livre de todos os medos, né? Imagina, hoje, a gente precisa desse lugar de descanso, livre de medos, né? O verbo grego amar, aqui, que está escrito nesse verso, né? É a palavra ágapo. Ágapo significa, é a fusão de duas palavras e dois conceitos. A primeira parte da palavra ágo significa liberar, como liderar, não liberar, liderar como um pastor. E a segunda parte da palavra, pau, agapo, né? É um verbo que significa descansar. O amor é o nosso pastor que nos conduz ao lugar de verdadeiro descanso em seu coração. As suas pegadas me levam a oásis de paz perto de ribeiros da felicidade. É onde ele restaura e revive a minha vida. Ele abre diante de mim o caminho certo e me conduz ao longo de seus passos de justiça para que eu possa trazer honra ao seu nome. Então, você que está nos ouvindo, medita sobre esse verso durante essa live. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Agora eu vou passar a bola para o Charles e vou deixar ele compartilhar o que está no coração dele para nós. Charles, explica para nós o que significa a pausa, o descanso na Bíblia. O que está falando? O que tem esse tema no seu coração? Diana, mais uma vez, obrigado pelo privilégio. Eu acredito que, ao se tratar de saúde espiritual, né, nós vamos encontrar na Bíblia, na verdade, aí, uma infinidade de princípios, né, para promover saúde espiritual para o homem, né? E eu acredito que essa palavrinha pausa, agora mais do que nunca as pessoas estão familiarizadas, né? Porque por toda essa situação da pandemia, de uma maneira ou de outra, em algum momento alguém teve que parar, né? Fazer uma pausa, né? E mais do que nunca nós estamos buscando por isso, por saúde. E quando a gente aplica um princípio espiritual bíblico, a gente não está apenas falando da área espiritual, mas do homem como um todo. Inclusive, a Bíblia trata o homem como tripartido, como sendo ele em três partes: corpo, alma e espírito. E quando nós somos abençoados espiritualmente, quando nós estamos saudáveis espiritualmente, a nossa alma também vai ser abençoada, vai ser beneficiada, o nosso corpo também. Exato. E quando nós aprendemos a perceber que alguns princípios, eles na verdade,
são espirituais, mas eles são abrangentes, porque se trata de toda a área do ser humano. Inclusive Deus, ele se preocupa pelo homem, né, por completo. Né? Deus, ele se preocupa com cada área de nossas vidas, e ao analisar esse princípio da pausa, eu vejo que o próprio Criador, né, ao criar todas as coisas, ele se vale desse princípio no processo de sua criação. Deus, em 6 dias, criou todas as coisas. Imagina a complexidade, né, do micro-universo, do macro-universo, das leis que regem todas as coisas. Mas mesmo nessa complexidade criativa, Deus, sendo Deus, ele respeita esse princípio da pausa, e ele faz uma pausa, e eu acredito que é um princípio bíblico. Jesus falou sobre isso, né? Em Mateus ali, Jesus ensina: vinde a mim, todos os que estão cansados, né? Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, simples, tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é leve, que é suave, o meu fardo que é suave. Então, eu acredito que sim, que Deus é aquele que quer trazer descanso ao homem. E quando a gente abre os nossos olhos para entender o meio em que a gente vive, né, na sociedade em que a gente vive, nesses dias em especial, a gente percebe que a gente vive num mundo de muitas cobranças, onde tudo é para ontem. Né? E a gente vive numa demanda de muitas cobranças. E a gente vive muitas vezes ali numa correria incrível, tendo nossas energias drenadas, e nunca estivemos tão cansados, né? Nunca vimos tantos casos, tantos transtornos psíquicos, tanto transtorno de ansiedade, nunca vimos tanta depressão, tanta hiperatividade. Então, as pessoas, elas clamam por saúde, né? E muitas vezes o mundo não oferece esse ambiente saudável, e é aqui que está a hora da gente aprender um pouco mais sobre esse princípio da pausa, né? Porque o mundo não vai parar para a gente parar, né? O mundo não vai parar para que você pare e tenha um tempo com Deus. O mundo não vai parar para que você pare e tenha um tempo de leitura das Escrituras Sagradas. Né? E é importante entender esse princípio, não para que você se prostre e pare sua vida por completo, mas para que você possa parar a inércia do mundo e impor o seu ritmo. Né? E o princípio da pausa, ele é muito importante, porque não dá para amar com qualidade na correria, não dá para conversar com qualidade na correria. Você precisa de uma pausa, você precisa desacelerar. E esse é um princípio muito importante. Eu vejo Jesus fazendo isso nos evangelhos. Você vê ali, por exemplo, em Lucas, capítulo 5, versículos 15, diz que uma multidão, né, flui ao seu encontro, a sua fama corre por toda a cidade, e todos ali a fim de ouvir uma palavra, de receber uma cura. E claro, Jesus os curou, Jesus os atendeu, mas Jesus também fez uma pausa, né? E costumeiramente ele tinha esse hábito de se retirar a um lugar à parte, onde muitas vezes ele ia orar, né, provavelmente descansar, ter um tempo com o Pai. E Jesus, mesmo sendo Deus, né, ele era 100% homem, e ele entendia a importância de ter pausas, né, de ter pequenas pausas. E você sabe uma coisa interessante, Diana? Que observando, né, nesse último século, né, nós tivemos essa grande revolução industrial, né? O mundo mudou com a revolução industrial. Então isso foi incutido na mente das pessoas, de que nós temos que produzir a todo vapor. Nós acabamos sendo reconhecidos, valorizados, estimados pelo quanto produzimos. Né? E agora já entramos numa outra revolução, a revolução digital, a revolução virtual. Então, é como se houvesse uma demanda que exigisse de nós conectividade. Precisamos estar conectados todo instante, saber de todas as coisas, saber o que se passa do outro lado do mundo. E o que acontece é que quando nós nos rendemos sem cautelas a todas essas demandas, nós podemos nos encontrar muitas vezes, Diana, esgotados. É verdade. Podemos nos encontrar muitas vezes exaustos. E aí é que é o perigo. Né? O apóstolo Paulo,
ele, em uma de suas cartas, ele se comunica com Timóteo e ele deixa algumas, como você falou a princípio, a Bíblia é repleta de pepitas de ouro, né? Lições fantásticas, e ele dá uma recomendação muito pertinente a Timóteo. Ele diz assim no final do capítulo 4, Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Continua nesses deveres de cuidar de você, de cuidar da doutrina, porque além de você preservar a salvação sobre você, você vai poder realmente passar isso para os outros. Exato. Né? E às vezes nós temos culpa, Diana. Culpa de parar, culpa de fazer pequenas pausas, como se nós estivéssemos na contramão do mundo. Né? Mas quando eu penso assim em parar, eu não penso simplesmente em desistir. Então é importante que as pessoas entendam a diferença. E não somente a pausa para você se recarregar e produzir mais e mais e estar cada vez mais conectados, mas adotando essa linha de que as pausas são importantes para que nós possamos cuidar de nós mesmos. E saúde espiritual vem com isso. Então esse é um princípio que eu tenho observado, que ele tem sido muitas vezes esquecido. E nesse tempo agora de pandemia, todos nós de alguma maneira fomos forçados a parar, e alguns têm percebido essa importância de aprender a fazer pequenas pausas e cuidar de si mesmo. Exato. Eu tenho observado isso. Exatamente. Interessante, porque assim, a Bíblia ela é repleta de exemplos, como você disse, né? Repleta de exemplos da importância de um descanso, de uma pausa, né? Seja como for que às vezes a pessoa processa isso, né? Às vezes é a pausa, às vezes é o descanso, às vezes é o, né? A palavra a Bíblia, ela é repleta desses exemplos de Gênesis até o final, né? E você tocou em pontos importantes, porque nós vivemos num mundo muito acelerado, e às vezes é difícil a gente pedir time out, né, como a gente fala aqui, né, assim, vamos dar uma pausa aqui, né, na situação. E tem esse outro fator que você colocou também, muito bem colocado, que é a questão de culpa, né, às vezes são tantas demandas, né, seja uma esposa, né, um marido, com sua família, com crianças, seu cônjuge, seja um jovem, né, com afazeres de estudo, de trabalho, seja pessoas mais maduras em todas as responsabilidades que se tem. Então, assim, aquela questão de você fazer uma pausa, isso é, até mesmo na sua conectividade, né, que às vezes é difícil hoje em dia a gente ficar assim, às vezes longe de um celular, longe de alguma coisa do computador. Eu posso falar isso por mim mesmo, que eu sou uma pessoa cheia de energia, e o Charles sabe disso, né, Charles? Cheio de energia, etc e tal, e para mim é desafiador, às vezes, eu realmente ter um tempo de descanso de qualidade. Não adianta você também ter uma pausa e a sua cabeça está processando, né, Charles? Isso também não processando assim, não para, né, no sentido de ter esse tempo. Então, essa questão da culpa também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para poder a gente não cair como uma armadilha, como um sabotador nosso, mas a gente tem que fazer com consciência, né, sabendo, como você falou, com o conselho de Paulo para Timóteo, que Timóteo naquela época era jovem, né, cuida de você, e você também do seu corpo, alma e do seu espírito. Isso é tão importante isso acontecer. Agora, qual que é a conexão da pausa com a nossa saúde emocional? Eu sei que você começou a falar isso, mas você pode desenvolver um pouco mais esse assunto. O que a pessoa ganha com isso? O que Jesus ganhou com isso? Qual que é a sua perspectiva? Olha, Diana, tem uma coisa muito interessante que eu acho que todos nós gostaríamos de ter, e às vezes por negligenciarmos princípios como esses, nós acabamos que não desenvolvemos virtudes. Todos nós queremos desenvolver virtudes, né?
É. E negligenciamos alguns princípios e por isso temos dificuldade de desenvolver algumas virtudes em nossas vidas. Então, eu acredito que nosso Deus é um Deus de ordem e de princípios, assim, ele estabeleceu princípios. E nós somos beneficiados ao observar esses princípios, né? Eu observo isso nas Escrituras, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, o nosso mestre. Eu vejo essas pausas. Olha, nos momentos mais importantes de tomadas de decisão, eu vejo Jesus tendo um tempo de pausa, né? Ao escolher os seus apóstolos, muitas vezes se posicionando para uma mudança de rota, antes de ir para um outro povoado. Você vê essas pausas acontecendo no ministério de Jesus, e ele sendo, na verdade, assim, fortemente direcionado pelo Espírito Santo, né? E o que eu percebo é que um dos benefícios práticos da pausa é a capacidade da gente pensar antes de agir. Quando a gente desenvolve o hábito de ter pequenas pausas, nós ampliamos a nossa capacidade de pensar bem antes de agir. E você sabe que os maiores erros que a gente comete geralmente pela impulsividade, né? A falta do hábito de fazer pequenas pausas faz com que a gente entre num processo de pensamento tão acelerado que a gente acaba atropelando a virtude de elaborar bem, de projetar bem, antes de agir, antes de falar, antes de tomar atitudes. Então, pessoas que observam esses princípios da pausa, elas desenvolvem essa virtude, né? Você vê, por exemplo, numa cena, vamos pegar um exemplo, Jesus ali sendo coagido pelos fariseus, por alguns mestres da lei, e você provavelmente vai lembrar daquele episódio em que uma mulher pega num ato de adultério e ela é exposta ali a fim de ser apedrejada. Mas, na verdade, o intuito era coagir Jesus, né? Porque consentindo com aquele ato, ele estaria, na verdade, sendo cúmplice de um assassinato, né? Então, Jesus ele se vê numa pressão e ali eles pressionam Jesus para que ele dê uma resposta imediata, né? E levando em consideração de que se Jesus não se pronunciasse, ele estaria sendo negligente, ele estaria incorrendo contra as próprias leis da sua época, as leis de Moisés, né? Mas ali Jesus ele manifesta um princípio que é justamente fruto de um hábito que ele tinha na vida dele. O ato de pensar antes de agir, o ato de fazer pequenas pausas, porque as pequenas pausas, elas não falam apenas de algo muito aquém da nossa rotina, mas a pequena pausa para enxergar aonde nós estamos, para discernir aonde nós estamos e para entender como Deus quer que a gente se comporte ali. E Jesus, ele não responde imediatamente. É isso que eu fico admirado com Jesus. Ele para aquela inércia, ele dá uma pausa, ele deixa os ânimos se acalmarem, ele se abaixa no chão. E ali ele começa a escrever. Né? E naquele momento vem um insight, vem a direção, claro, dirigido pelo Espírito Santo, de como lidar com aquela situação. E Jesus, ele profere um dos maiores checkmates do Evangelho. Ele diz, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus, ele devolve a cena e ele consegue desarmar né, o terrorismo da mente daqueles homens maus e faz com que aqueles homens caiam em si. Né? E eles começam a jogar as pedras no chão e sair dos mais velhos até os mais novos, e o ministério de Jesus, a sua mensagem, né, o próprio Senhor é glorificado. Então, são cenas como estas que, na minha concepção, expressam a virtude de alguém que tem saúde espiritual, de alguém que sabe pausar, de alguém que sabe discernir aonde está, né, aonde está colocado, e enfim. Esse é um dos grandes princípios. Uma outra coisa interessante que o princípio da pausa pode despertar em cada um de nós, Diana, é a gente perceber as coisas simples,
né? Eu me lembro do ministério de Elias, por exemplo. Uhum. Elias fez coisas grandiosas, um profeta do Antigo Testamento. Ele vem ali de cenas de muita glória, de muito sobrenatural, porque ele viu multiplicação do alimento acontecer, ele viu a ressurreição do filho de uma viúva acontecer, né? Elias, ele desafia os profetas de Baal, volta a chover em Israel, os profetas de Baal são envergonhados, Deus responde com fogo ao sacrifício, ao altar que ele levanta, coisas grandiosas acontecem, mas Elias é perseguido. Um momento de tensão chega, ele passa a ser oprimido e ele corre foragido pelo deserto, ele vai até as redondezas ali do Monte Sinai, né? E ali, desamparado, sozinho, cansado, sobrecarregado, de repente, sem uma direção, ele procura por Deus no Monte Sinai, né? E há algumas grandes manifestações, porque ali vem uma grande tempestade, mas Deus não estava naquela tempestade. Né? Vem ali um grande terremoto, mas Deus não estava no grande terremoto. Né? Os céus se rasgam em 1000 pedaços, mas Deus não estava naqueles relâmpagos. Né? E a Bíblia diz que Deus estava numa voz suave, que veio num momento de calma, que falou profundamente a sua alma, que o tranquilizou. E lembrando que o contexto de Elias era um contexto de desistência. Ele não queria mais ser profeta, queria chutar o balde da barraca, chutar o pau da barraca, né? E naquele momento ele conseguiu parar e discernir que Deus não estava naquelas coisas barulhentas, mas que Deus podia se manifestar nas coisas mais silenciosas, mais sublimes. E naquele momento de pausa, ele foi revigorado. Não era o fim do seu ministério, havia muitas coisas por acontecer, e no momento de calma, no momento de pausa, no momento de tranquilidade, Elias foi renovado para continuar o seu ministério poderoso, diga-se por sinal. E esses são alguns benefícios práticos extraídos da própria Bíblia, onde nós podemos ver com mais clareza esses princípios acontecendo e os benefícios desses princípios sobre os homens de Deus na Bíblia. Exatamente. Então, assim, é importante isso, né? Resumindo, a pausa, essas pequenas pausas, ela nos traz uma clareza mental, né? E isso é muito, dá aqueles insights que você está precisando, né? Para você, na verdade, ele não só isso, é como que é um tempo até para você dar uma respirada, oxigenar o seu cérebro, né? Exato. E isso te dá aquele momento, né, onde que você, como se você desligasse todas as coisas, né, ao redor e você foca em Deus, né, que eu acho Diana, que a melhor coisa... E uma coisa muito interessante que você me fez lembrar, me perdoe interromper, justamente como que alguns salmistas, eles desenvolviam o seu tempo de oração. Porque no processo em que eles tinham um tempo para orar a Deus, muitas vezes era nesse tempo em que eles falavam consigo mesmos. Eles diziam, por que estás abatido, ó minha alma? Não, exatamente. Então, o tempo em que nós tiramos com qualidade para fazer uma pausa, na verdade, é um tempo introspectivo, onde nós podemos entender o que está acontecendo comigo, o porquê eu me sinto assim, quais são as minhas motivações. Então, diante de Deus, nós temos esse privilégio, nós temos em Deus um espelho, onde Ele faz com que a gente enxergue pontos cegos, que nós não enxergaríamos em nossas vidas sem Ele. Então, é nesse momento de pausa, como você bem disse, que nós podemos ter uma visão ampla, não somente das coisas em nossa volta, mas de nós mesmos. E assim a gente poder cuidar de nós mesmos. Assim a gente poder se revigorar. Quantos pastores, Diana, que trabalharam até o momento em que se esgotaram ao ponto de não continuarem mais. Né? E não somente na área ministerial, espiritual, quantos profissionais, existe aquela síndrome muito falada, chamada síndrome de burnout, né? Onde de repente as pessoas se esgotam de tal forma que elas não conseguem continuar mais. Né? E muitas vezes é por ignorar o princípio da pausa já de muito tempo, de muitos anos, e negligenciar uma coisa muito importante, como a gente falou, que é o cuidado. O cuidado de si mesmo, entender, né, o que Deus quer de cada um de nós. É um princípio precioso, porque sem pausa
a gente não pode ter um tempo de oração. Se a gente não der uma pausa, a gente não vai conseguir ter um tempo de qualidade com Deus, conosco mesmo, um tempo de descanso. Né? Descanso é algo espiritual. É. Mas eu te interrompi, Diana, desculpa. Não. O nosso bate-papo é assim. É muito importante que, nesse momento, para que a gente tenha um tempo de pausa ou descanso de qualidade, você tem que, né, cada um de nós, é importante nós fazermos perguntas. Porque se traz clareza. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos resumir o que a gente já falou até agora. Primeiro, é importante se ter uma pausa na nossa vida. Você acabou de dar um exemplo que é importante ter várias pausas. Jesus ia para um monte orar, ele tinha vários momentos de pausa. Antes de tomar uma decisão, como você citou, esse evento, né, da mulher pega em adultério, né, que Jesus teve esse momento de pausa, e ali, né, tudo veio, né, até preparou o ambiente para isso. Então, é importante ter vários momentos de pausa. Depois, é importante você dar uma respirada para oxigenar o seu cérebro, isso é muito importante. Nós estamos falando de exemplos práticos que você que está nos ouvindo pode sair dessa live e aplicar isso na sua vida, né? Outra coisa, depois que você dá aquela respirada e você parar de ouvir tantas vozes, né? Ou aquela, como o Charles falou, Verdade. aquela necessidade de você estar conectado o tempo inteiro, dá uma desconectada nesse momento de pausa, conecta com o Senhor, conecta com Deus, porque não adianta você ter um momento de pausa na sua vida, de descanso, sem você não conectar com Deus. Isso não vai ser proveitoso para você. Você vai acabar enchendo sua mente com pensamentos que não deveriam estar lá. Isso não vai te inspirar, isso não vai trazer nenhum benefício para você. Então, você tem que fazer as perguntas certas. Conecte-se com Deus e pergunta para Ele. Tenha esse diálogo vertical com o Senhor, né? Com o Espírito Santo. Se você precisa de uma ideia, de um insight, eu vou falar um testemunho para você, Charles. Muitas vezes eu trabalho com design, você sabe disso, com ideias, essas coisas todas, e às vezes preciso de ideias em determinados deadlines, né, que são períodos de entrega muito rápido, né? E o que acontece? No meu tempo com Deus, quando eu vou, né, e tiro esse tempo com Deus e converso com Deus, e tem eu preciso de algo novo, né? E o Senhor sabe disso. Quando eu tenho esse diálogo com Deus, é tão importante. Aí vem esses insights, aí vem coisas novas, aí vem a mente tá mais ligada àquilo que deve acontecer. Então, assim, eu tive, assim, insights muito, que me ajudaram muito em vários momentos da minha vida, nesses momentos, mas coisa importantíssima, você tem que ter esse momento com Deus. Você tem que parar e conectar com Deus, né? Verdade. Aí... Diferente do que muitos pensam, Diana, acrescentando e pegando essa linha de pensamento, algumas pessoas pensam que o tempo de pausa é um tempo de esvaziamento. E, gente, esse negócio de esvaziamento, isso não é de Deus, não. Cuidado ao esvaziar a mente. Né? Não é muito bem por aí. A Bíblia fala que a nossa mente tem que estar cheia. Cheia de tudo aquilo que é bom, cheia de tudo aquilo que diz a respeito de louvor, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é justo. Então, muitas vezes, o momento de pausa é um tempo onde a gente vai organizar nossos pensamentos, organizar nossas emoções diante de Deus. E é isso que Deus ele faz com a gente, né? Ele organiza, como você falou, a nossa visão até da gente mesmo, né? Exatamente. Agora, Charles, você tem algum exemplo da sua vida, um testemunho, alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco, que são coisas práticas, né? Ou sugestões práticas, né? A gente já tocou sobre isso, né? Agora acabamos de tocar sobre isso, mas você tem algo prático para você passar para nós?
Olha, Diana, de uns anos para cá, eu percebi que eu passei por um grande desafio, né, com essa coisa de ser pai, família, então tantas demandas assim. Claro, família é bênção, mas aí junto com a família vem as responsabilidades, então tem família para conciliar, tem esposa, tem os filhos, trabalho, e o meu desejo, meu coração queimando, né, em poder servir mais no ministério, essas coisas todas. E de repente eu me vi nesse colapso onde eu tinha um monte de coisas que, ao meu ver, eram urgentes, mas que estavam eliminando aquilo que deveria ser prioritário. Então, Jesus ensina que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E essas demais coisas serão acrescentadas. Não nos faltam preocupações, ansiedades, porque todas as outras demandas elas vão gritar, né, dentro de um aspecto de urgência. Mas quando nós entendemos aquilo que é prioritário, né, a gente experimenta uma organização dos afazeres, das coisas. Então, eu experimentei algo assim tremendo, né, que foi realmente ter um tempo, fazer uma pausa e fazer reflexões diárias, né? E isso me ajudou muito, me ajudou a ter mais equilíbrio emocional, me ajudou a pensar mais antes de agir. Eu aprendi muito mais das escrituras simplesmente por meditar, por ter uma pausa e meditar mais. Eu passei também, e aí é o que aconteceu, virou testemunho dos livros, porque nasceram as reflexões de um tempo de pausa que eu não tinha. Então, esse foi um grande testemunho dos livros, onde nasceu justamente dessa necessidade que eu percebi de fazer pausas. Dentro de tantas urgências, eu tinha uma prioridade que eu não podia deixar por último, né? Que era refletir, que era adorar a Deus, que era meditar nas coisas do alto, que era buscar o reino em primeiro lugar. E eu percebi, claro, a gente continuamos no processo de crescimento, aprendendo, é sempre uma retomada, é um processo contínuo e que, enfim, e que eu senti uma grande diferença na minha própria vida espiritual de alguns anos para cá, observando esse princípio. Exatamente. Nossa, que tremendo. E você que está nos ouvindo, o Charles, a gente se conhece há muitos anos, né, Charles? Muitos anos mesmo, e a gente tem, assim, crescido juntos, e o Charles é uma inspiração para mim e para o meu esposo, porque todas essas coisas que Deus tem dado para ele, essas canções, e que ele escreveu, né, que ele gosta de escrever, coisas inspiradas por Deus, e ele é uma pessoa que busca, né, excelência na vida dele, né? Tanto ele como sua esposa, Débora, e isso é refletido nos seus filhos também. Então, o que o Charles estava falando, eu falei que eu ia falar dos livros dele. Então, esse aqui são 40 devocionais que ele escreveu. Uma bênção, os devocionais que ele tem. Eu tenho certeza, esse aqui também foi no seu tempo de pausa, não foi, Charles? Exato. Foi escrito nesse tempo de pausa. Então, é um livro, eu aconselho, são devocionais que ele escreveu aqui, ele vai falar para nós onde vai achar, e esse aqui também chama Os Diamantes do Cotidiano, são 31 reflexões bíblicas, que também são, eu gosto de ambos, né? Aqui eu vou abrir, muito bem elaborado aqui, fácil de ler, fácil de você absorver, prático. Charles, se o ouvinte quiser adquirir essas reflexões e tal, onde que ele vai? Gente, é facinho, se vocês quiserem acessar e adquirir, você vai receber na sua casa, você pode ter tanto o livro impresso como o livro em PDF ou o livro, né, digital ali, o e-book, mas você pode entrar na Amazon, é facinho, vai no Google, acessa o site da Amazon, coloca meu nome, Charles Portela, e ali você vai ver o material disponível, é fácil, qualquer lugar do mundo aí, Brasil, Estados Unidos, vocês podem acessar e receber em sua casa, bênção demais. Ah, que legal, que legal. Eu altamente recomendo isso para você que está nos ouvindo. E antes de acabar, Charles, eu quero que você ore por nós,
para que cada um de nós possamos ter esse entendimento, para que o nosso entendimento se abra para nós termos um tempo mais proveitoso e sabermos dar essas pausas, esses tempos de descanso, seja ele em incrementos, né, durante o nosso dia, e o que fazer com eles, sempre estar conectado com Deus, e também um tempo maior no seu dia, como inclusive nós até falamos algumas lives atrás, né, da importância de você ter esse relacionamento com Deus e cultivar isso. Você deu o seu exemplo pessoal da importância de você tirar esse tempo, você com Deus, né, e isso é a base, né, buscar o Senhor em primeiro lugar, é a base de tudo que você faz durante o seu dia, né, e eu quero que você ore por nós, para que Deus nos dê esse entendimento Amém. Como eu li, né, que o Senhor venha como um pastor e restaura e vivifica a nossa alma em todos os sentidos. Ore por nós, Charles. Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos aí onde você está agora. Amém. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor e de poder, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, porque Tu és justo. Senhor, Tu vencestes a morte. Amém. Tu tirastes tudo aquilo que poderia nos trazer medo, ansiedade, insegurança. Por isso Tu és a nossa esperança. Por isso a minha oração nesse momento é para que eu, a Diana, para o querido que está nos ouvindo agora, a minha oração é para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti. Amém. O único Deus verdadeiro. Amém. Senhor, que possamos olhar para Ti a cada dia. E encontrar o descanso das nossas almas, encontrar em Ti o nosso pastor, aquele que cuida da nossa saúde espiritual, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Senhor, Tu sabes, muitos passam por dificuldades, por lutas. Tu dissestes que no mundo nós teríamos aflições, mas quando olhamos para Ti, nós podemos ter bom ânimo, porque em Ti nós temos esperança. Porque a morte em Ti não prevaleceu. Senhor, Tu ressuscitastes da morte no terceiro dia. Senhor, e Tu trouxestes para cada um de nós a maior esperança, Senhor, que o ser humano poderia receber. Por isso temos os nossos olhos fitos em Ti. Não há nenhum obstáculo que seja maior do que o Senhor. E eu peço, Pai, que Tu venha de encontro a cada pessoa, Senhor. Venha trabalhar, Pai, venha curar, Senhor. Eu peço que o Senhor venha agir de acordo com a Tua vontade, com o Teu mover, trazendo cura, trazendo salvação, dissipando as trevas, Senhor, trazendo o Teu reino, é o que nós pedimos, Pai, que venha o Teu reino. E nós estamos aqui, Senhor, para sermos transformados por Ti a cada dia. Nós Te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, você que está nos ouvindo, dá o seu like. Se você quer escrever alguma mensagem para nós, para o Charles, perguntar alguma coisa, pode escrever nos comentários. Esse vídeo vai estar também no YouTube em breve. E lá no YouTube, se você estiver assistindo do YouTube, não deixa de inscrever no nosso canal, vai no canal do Charles, Conexão Eterna, tem muito vídeo, muita informação que vai te abençoar, tá ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigada, Charles. Muito obrigado, Diana, é um prazer estar com vocês. Até mais. Até mais.